Boa noite, amados irmãos. Desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor, com a graça do Senhor. Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe conceda graça em todo o seu viver, que Deus realize todo o seu querer na sua vida. Quero dividir com os irmãos um texto da palavra do Senhor, texto que se encontra no livro de Juízes, livro de Juízes, capítulo de número 7, versículo 1. Juízes, capítulo 7, versículo 1. Palavra do Senhor nos diz que Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, de fronte do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: é demais o povo, a multidão que está contigo, para que eu entregue os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou então aos ouvidos do povo e diz: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 homens, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, tem muita gente. Faze-os descer as águas, e ali eu os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse irá contigo. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo homem que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão até a boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor para Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que o resto das pessoas se retire, cada um para o seu lugar. Eu coloco, por minha iniciativa, o título a este sermão: quando se tem pouco nas mãos.
quando nos falta condições, quando nos faltam possibilidades, quando nos falta capacidade. A história de Gideão, ela nos ensina, porque a palavra de Deus, para nós, ela tem o propósito de ensino, né? Deus tem um propósito didático quando ministra a nós a sua palavra. Então, essa história nos traz o ensino. E o ensino é de que algumas vezes, nem sempre, mas algumas vezes, na nossa vida, nós haveremos de alcançar o improvável. Nós haveremos de alcançar o imprevisível, se Deus estiver conosco, se Deus estiver ao nosso favor, porque se Deus estiver contra nós, em algum propósito, em algum caminho, esqueça. Mas se Deus é por nós, e se Deus está a nosso favor, se temos e contamos com a bênção de Deus, com a permissão de Deus, se Deus for por nós, nós poderemos sim alcançar o imprevisível, o improvável, aquilo que ninguém espera, ou aquilo que ninguém conta. Muito embora nessas ocasiões nós tenhamos pouco com o que contar, humanamente falando, né? Materialmente falando, condições humanas, condições terrenas, mesmo que nos falte condições, mesmo que nos falte até as possibilidades não sejam a nosso favor, nós poderemos alcançar, se essa for a vontade de Deus e este for o propósito de Deus na nossa vida, naquele dado momento. O pensamento lógico humano, o pensamento lógico, a lógica humana, e nós, mesmo nós, os crentes, sempre, de alguma forma ou de outra, na nossa vida cotidiana, nós adotamos um pensamento lógico, natural, e não é condenável, né? Não é pecado. A gente pensar que a pessoa que busca galgar alguma coisa, ela precisa, muitas vezes, se preparar para isso, né? Eu seria insano, eu seria imprudente em dizer que não é assim. Via de regra, é assim, a gente precisa se preparar, a gente precisa se esforçar, a gente precisa se cercar, se possível for, de condições para que a gente possa desempenhar, para que a gente possa percorrer e buscar aquilo que a gente almeja. O pensamento humano, a lógica humana é de que nós precisamos, de alguma forma, nos cercar de força humana, se possível de força financeira, econômica. Se queremos, evidentemente, alcançar alguns objetivos, devemos nos preparar para isso. Às vezes até precisamos nos cercar até de força política, dependendo da situação, né? Em alguns casos até, alguns adotam, por muitas vezes achar necessário, né, trapacear, enganar, mentir, usar de desonestidade, para que aquilo possa acontecer. Enquanto nós pensamos que é necessário a gente se preparar, a gente buscar conhecimento, a gente buscar bagagem, não existe nenhum problema, né? Nós sempre vamos procurar estar bem equipados, bem preparados, para que a gente possa seguir os nossos sonhos, né? Nós sempre vamos querer ter o melhor, ter as condições. Na vida é assim. Na vida é assim. Um comerciante, ele
ele certamente vai sempre procurar, buscar ter o melhor produto. Ele vai procurar ter a melhor equipe de venda. Não existe nenhum problema, né, em alguém se cercar de pessoas capazes, de pessoas habilitadas, porque na nossa vida, em grande parte, nós usamos sim aquilo que temos, né? Um técnico de futebol que é contratado por um time, né, se ele percebe que o time tem condições financeiras, ele vai procurar que lhe deem o melhor time. A gente vê isso sempre, né? Alguns técnicos, principalmente quando são muito conhecidos, né? Eles muitas vezes determina situações ou imposições, né? E quer que se compre mais 4, 5, 6 jogadores, porque ele quer ter uma ótima equipe, se possível, a melhor, porque isso é a lógica das pessoas. Alcançar, buscar um intento, mas com condições. Não existe nenhum problema nisso. Um piloto de Fórmula 1, por exemplo, ele vai se contentar em ter o pior carro? Claro que não. Ele vai se esforçar para ter o melhor carro de todos. Essa é a lógica. Não existe nenhum problema. Só que às vezes não é assim. Às vezes Deus nos coloca em situações, e essa história de Gideão, justamente, ela nos ensina que muitas vezes as coisas não são assim, ou não se darão dessa forma. Muitas vezes na nossa vida nós teremos que contar com o pouco que nós temos. Com o pouco. Tanto humanamente como materialmente falando. Não porque Deus não pudesse nos proporcionar as condições em nós mesmos, e nos cercar de ferramentas, de pessoas, de valores, que nos pudesse dar condições de enfrentar um desafio, e empreender alguma coisa, em conquistar algo. Mas algumas vezes Deus nos permite passar por situações onde a gente se sente fraco, sem condições, justamente para que o seu nome, o nome de Deus, o nome de Jesus, seja reconhecido e seja glorificado, e nós não venhamos a buscar a glória para nós mesmos. Deus diz para Gideão: Gideão, você está com esse exército aí, que a meu modo de ver já era pequeno comparado com a grande multidão que a Bíblia descreve, que compunha o exército dos midianitas, mais os amalequitas, mais outros povos que se juntaram para lutar contra Israel nesta passagem. Já era um exército pequeno, não era um grande exército, afinal de contas 32 mil homens, comparado talvez com um exército de 300, 400 mil homens do adversário. Mas Deus diz para Gideão: Gideão, você tem muita gente, você está com um exército muito grande. Na verdade, Deus sabia que muito, certamente, se Deus desse a vitória, e quem daria a vitória era Deus, sempre é Deus que nos dá a vitória, mas Deus concedesse a vitória a Israel com aquele exército, Deus diz: Israel vai se gloriar contra mim. Israel, Gideão, vai dizer que eles venceram porque eles tinham condições, porque eles eram um exército habilitado, porque eles eram um exército capaz, porque eles tinham as condições. Então eu quero te dar essa vitória, e você não tendo absolutamente nada, você vai ter 300 pessoas. É com isso que eu vou te conceder. Nós não vemos, irmãos, por isso que eu trago essa realidade, que isso não é sempre na nossa vida. Talvez na nossa vida a gente vai ter uma ou duas situações como esta, mas para que fique bem claro, que o que vale, que o que prevalece não é quem somos ou o que temos, mas o Senhor na nossa vida. É isso que vale.
quando a gente olha para as batalhas de Israel, normalmente Israel saía com um grande exército para as lutas. Um ou dois casos onde você vê Deus dizer, olha, vocês não vão nem lutar, vocês vão só esperar e vocês vão louvar, e eu vou ferir o exército. No caso do rei Asa ou Josafá, não me recordo, onde o povo não teve que fazer nada, o exército ficou parado, e Deus agiu sozinho. Mas, via de regra, as lutas de Israel aconteciam, os confrontos da nação de Israel, com um exército de 300, 400, 1000 homens, né? Mais ou menos até em pé de igualdade. E mesmo assim também Deus dava. É um caso inusitado, Deus dar vitória a Israel numa batalha contra um exército gigantesco, com 300 homens. Mas o propósito didático de Deus é ensinar que quem estaria alcançando a vitória não era o povo. Antes, Deus estaria concedendo a eles essa vitória. Então, o propósito é que as pessoas não se gloriassem em Deus. Preste bastante atenção. Quando a gente olha em termos de salvação, isso também é a verdade. Quando se fala a nível de salvação, de alcançar salvação. O apóstolo Paulo, quando ele olha para a igreja de Coríntios, ele diz, igreja, olhem para vocês. O contexto era outro, mas ele diz, vocês encontram no meio de vocês pessoas muito cultas? Ele diz isso lá em Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 1. Vocês veem pessoas muito poderosas no meio de vocês? Vocês veem poucas pessoas? A maioria de vocês são pessoas que não têm muita cultura, não têm muita erudição, não são pessoas influentes. Por que vocês estão querendo se apegar a essas coisas, se Deus escolheu vocês, que são pequeninos? Deus deu salvação a vocês e rejeitou os eruditos, os sábios, aqueles que se dizem entendidos. E aí vem o texto áureo, que Deus escolhe as coisas humildes deste mundo, as coisas pequenas, as coisas desprezadas, as coisas que não são, para aniquilar, para destruir, para envergonhar, para colocar por chão aquelas que são alguma coisa, aquelas que são valorizadas, aquelas que são vistas. E diz ele que Deus faz isso para que ninguém se glorie diante de Deus. O texto diz, para reduzir a nada aquelas coisas que são, as coisas que são valorizadas, as coisas que são honradas. Ele escolheu as desprezadas, as humildes, que não são nada, para aniquilar as que se acham muito, para que dessa forma ninguém se glorie diante de Deus. Ou seja, o simples, o pequenino, o desprezível, não pode se gloriar pela salvação, porque é algo maravilhosamente grande, e o sábio, o entendido, o que tem conhecimento, não poderá se gloriar, porque não alcançará o conhecimento de Deus e não encontrará salvação. O propósito de Deus sempre é que o seu nome seja glorificado. E Deus, através de Gideão, queria que o seu nome fosse reconhecido, que o seu nome fosse temido. Porque se Israel vencesse com condições em pé de igualdade, seguramente algumas pessoas no meio do povo iriam dizer, nós vencemos, nós prevalecemos pela nossa própria mão, pela nossa própria espada. Então Deus, ele traz esse quadro inadmissível, incompatível, né? Incrível a olhos humanos. Ninguém poderia imaginar, ninguém podia supor que 300 homens haveriam de vencer uma multidão gigantesca de um exército, como no caso o dos midianitas. Nós, quando percorremos a Bíblia, nós nos depararemos com pessoas que fizeram coisas tremendas, coisas impressionantes. Homens
que fizeram isso, sendo que as mesmas tinham muito pouco nas mãos. Pessoas que alcançaram grandes, venceram grandes desafios com pouco nas mãos. E foi de propósito, não foi ao acaso, não foi simplesmente uma circunstância qualquer, foi plano de Deus, foi o caminho de Deus, foi o projeto de Deus para que naquela situação o nome dele fosse glorificado. Quando eu me lembro do desafio entre Davi e Golias, você imagine se a vitória fosse inversa. Se Golias tivesse vencido Davi, o que seria o previsível, o que seria que todo mundo, o grande prognóstico seria, todo mundo apostaria em Golias. Porque essa é a lógica humana. Né? Quem vai enfrentar o exército de Israel? Um homem de quase 3 metros, com toda a experiência, com toda a estrutura bélica para poderem vencer. E do outro lado, quem que vem? Vem uma pessoa em pé de igualdade? Não, vem um garoto franzino, que nunca guerreou em batalha, em campo de batalha, que não sabia e não tinha condições de usar uma armadura, e a única coisa que ele sabia fazer era usar uma funda. Então aquele desafio e aquela batalha que se dá, justamente se dá numa desproporção gigantesca de força. É uma coisa inadmissível, como é que um mancebo, um quase adolescente, poderia vencer um gigante, guerreiro, preparado, experimentado? Qual o propósito de Deus nisso tudo? Glorificar o seu nome. Você acha que em algum momento no coração do garoto Davi veio o pensamento que ele venceu Golias porque ele merecia ou porque ele estava preparado para isso? Ele já dá o testemunho antes de enfrentar Golias. Deus me deu o leão, Deus me deu o urso, e Deus vai me dar esse cara, esse gigante, eu vou vencer. Eu não tenho a condição, eu sou um garoto, mas eu sei que eu vou vencê-lo porque Deus vai me dar a vitória. Então, o problema que muitas vezes, irmãos, nós queremos é que o nosso nome seja reconhecido. Nós queremos que as pessoas vejam a nossa condição, o nosso preparo. E muitas vezes Deus nos permite passar por situações onde a gente olha e a gente parece que vê Deus tirando todas as nossas condições. Muitas vezes até o nosso vigor, às vezes até a nossa motivação, o nosso ânimo. Muitas vezes nós vamos entrar numa luta totalmente desprovido de força, de condição, de possibilidade. Gideão tinha um exército de 32 mil pessoas, que já era um exército pequeno, e diz: eu vou aniquilar, eu vou tirar todo mundo, vai ficar só 300, e é com 300 que você há de vencer. Quando eu me lembro da viúva, em 2 Reis, a mulher que tem um encontro com Eliseu, e eu vejo aquela mulher com pequena quantidade de azeite pagar uma grande dívida deixada pelo seu esposo, e com a venda daquilo que Deus fez, através daquele pouco que Deus abençoou, ela pôde vender, pagar a dívida e ainda viver do resto, ela e seus filhos. Quando nos recordamos dos discípulos de Jesus que saciaram a fome de milhares de pessoas com 2 peixes e 5 pães, este é o quadro a respeito do qual nós estamos falando, que algumas vezes, não é sempre, mas algumas vezes Deus nos colocará nessa situação. Deus vai nos escalar para uma luta, para um embate, para uma disputa, para uma conquista, onde nós mesmos não temos as condições necessárias para alcançar. Porque Ele quer que o seu nome seja glorificado, que o seu nome seja reconhecido, que a gente aprenda que, muito embora a gente possa ser alguém ou ter alguma coisa, isso no fundo não interfere. O que vale é a graça dele na nossa vida, é o poder dele na nossa vida, é a mão de Deus estendida sobre nós para nos fazer triunfar.
Sansão é um homem que, com uma queixada na mão, ele consegue matar 1000 homens. A Bíblia está repleta, irmãos. E o desejo de Deus, o propósito de Deus é nos ensinar exatamente isso. Com Gideão não foi diferente. Ele venceu o grande exército dos midianitas com apenas 300 homens. E o propósito de Deus de fazer isso era que Israel não se gloriasse. É que Israel não visse em si mesmo o mérito, a capacidade, a glória. E Deus disse: Israel vai se gloriar se eu entregar nas tuas mãos. Mas no meio disso tudo, alguém poderá nos dizer, e certamente pelo menos uma pessoa tentará nos dizer, aos nossos ouvidos, dizer ao nosso coração, pelo menos uma pessoa eu tenho certeza que vai nos dizer em algum momento: você nunca realizará muito, você nunca fará proezas, porque você fazer este muito, para você realizar muito, com pouco nas mãos, é necessário que você tenha muita fé. Se nós terminássemos por aqui a mensagem, talvez algumas pessoas poderiam sair abatidas, dizendo: eu não tenho essa fé de Gideão. Eu não tenho essa fé de Gideão, essa coragem de Gideão. E eu quero dizer para você, eu vou talvez surpreender você, muito embora a palavra de Deus apresente Gideão como sendo um dos homens citados lá em Hebreus capítulo 11, que é o texto áureo sobre fé, eu acho, na minha humilde opinião, que Gideão, quando foi chamado, estava deficiente em fé. Eu vou repetir. Quando Deus chama Gideão, Ele chama Gideão frágil na fé. Quando Ele chama Gideão, Gideão recusa. O que nos impressiona em Gideão, pelo menos a mim, é que ele não era uma pessoa, quando do seu chamado, uma pessoa que exalava fé, que transbordava fé, a tal ponto que pudesse, prontamente se dispor a uma batalha com pouco nas mãos, com esses 300. Não, pelo contrário, nós podemos ver nele uma deficiência, uma certa deficiência na fé. A gente sempre acha que esses homens eram super-homens. Por isso que a Bíblia nos adverte a respeito, apresentando Elias. Elias era um homem como nós, diz a Bíblia, sujeito às nossas limitações, mas quando a gente olha para esses homens, quando a gente olha para certas pessoas, certos personagens na Bíblia, a gente acha que eles são pessoas super dotadas, são super-homens, que estão muito, infinitamente acima de nós. Não, são homens como nós, frágeis, que em algum momento pensam em desistir, que sentem medo, que fogem, como no caso de Elias, que fugiu para o Monte Horebe por medo da esposa de um rei, Jezabel. Gideão, irmãos, você vai ficar impressionado. Sabe como é que Deus vem chamá-lo? Deus vem chamá-lo através do seu anjo. Deus não fala ao coração de Gideão. Estou sentindo no meu coração, estava orando e Deus falou no meu coração, mas será que é Deus? Que eu vou libertar Israel? Não, irmão. Deus manda o anjo com A maiúsculo, o anjo do Senhor, aparece para Gideão. E manda Gideão ir, livrar o povo. E ele já começa, mas como? Como eu? Minha família é a mais pobre dentro da tribo. Eu sou o menor da minha casa. Se vai, eu vou ser com você, eu vou ser contigo. Você vai vencer esse exército, porque eu serei com você, como se fosse você vencer um homem só. Então pode ir. Aí Gideão fica meio aturdido com tudo aquilo. Então espera aí que eu vou preparar lá uma comida para ti. Para o anjo. Foi lá, preparou umas coisas, botou em cima da pedra.
O anjo, tá, vai lá, pode, eu te espero aqui. Foi lá, preparou umas coisas, botou em cima da pedra. O anjo chegou com um cajado, pá, tocou aquele negócio sumiu, foi consumido pelo... Desceu o fogo, foi consumido tudo aquilo na frente de Gideão. E o anjo desaparece na frente de Gideão. Irmão, ele viu o anjo do Senhor. E Gideão diz assim, ai de mim que vi o anjo do Senhor. Irmão, que experiência. Que experiência. Depois dele ter visto o anjo do Senhor, ter recebido o recado direto, cara a cara, irmão. O que você imagina? Pois é, Senhor, mas será que é assim mesmo? Como assim, Gideão? Não, o senhor... Eu podia fazer um teste aí com o senhor, pedir um sinal para o senhor. Pois, Gideão, eu falei para ti cara a cara. Tu viu? Não, mas a minha fé não está boa ainda. Esse é o Gideão, irmão. Como assim? 6:36. Então disse Gideão a Deus, se o Senhor vai livrar, se o Senhor vai livrar Israel por meu intermédio, como o Senhor disse, irmão, dá para acreditar uma coisa dessa? Se o Senhor está falando a verdade mesmo, que o Senhor vai me salvar Israel, então eu peço uma coisa para o Senhor. Eu vou botar um velo de lã, um pedaço de lã em cima do telhado. E amanhã de manhã, quando eu chegar lá, eu quero ver sereno, água só na lã. E a terra tem que estar toda seca. Meu Deus do céu, a Bíblia diz que nós não devemos tentar a Deus, né? Mas o cara tenta a Deus, cara. Gideão. Chegou no outro dia, Gideão chegou lá, premeu uma taça de água. Foi lá no terreno, deve estar tudo molhado, tudo encharcado, né? Tudo seco. Bom, agora acho que está bom, né, irmão? Agora já está um sinal. Mas ele diz assim, no 39, 6:39. Disse mais Gideão, depois dele ter recebido a prova de que Deus era com ele. Não se acenda contra mim a tua ira, Senhor. Esse cara é ousado, irmão. Acho que isso aí é qualidade do cara. Ele era um cara ousado. Pô, se fosse eu no lugar de Deus, eu ia dizer, cara, tu está brincando comigo? Tu está falando sério mesmo? Mais umazinha só, Senhor. Só mais umazinha. Agora nós vamos fazer o contrário, Senhor. Agora eu vou botar de novo, João, Alain, ou Gideão, Alain. Só que agora eu quero diferente, ó. Agora eu quero a terra toda molhada. E a lã seca. Tá bom, queres, eu vou fazer. Tá bom assim? Não, tá bom, agora tá bom. Chegou de manhã lá, não tinha mais água na lã. Sequinha, a terra toda encharcada. Bom, e agora? Bom, agora tá bom, né? É quando ele vai chamar Gideão com todo aquele povo, e aí Gideão esperava que ele fosse receber, mas aí Deus dá 300 para ele. Aí as pernas de Gideão tremem. E aí disse, rapaz, o coração do meu servo ainda está vacilante. Esse é o Gideão, irmão. Deus é maravilhoso, né? De colocar o nosso nome ainda na galeria dos da fé, irmão. Gideão está lá, esse Gideão. Depois de ver que era só 300, com tudo aquilo que Deus fez, Deus mandou o anjo, falou diretamente com ele, deu 2 sinais. Não está pronto ainda o homem, Romualdo. Eita fé, hein? Deus me perdoe, mas acho que a minha fé é maior do que a de Gideão. Não sei. Nesse ponto ali, acho que era. Mas Deus diz assim para Gideão, Gideão, se ainda temes atacar, desce tu com teu moço Purá ao arraial. E tu ouvirás o que eles dizem, depois fortalecidas as tuas mãos, na realidade o teu coração, descerás contra o arraial. Então desceu ele, Gideão desceu, irmão. Você imagina, Gideão vai lá no acampamento do inimigo e chega na primeira tenda. Eu imagino que foi a primeira tenda, a tenda mais pertinho ali assim. Chegou, ficou atrás de uma moita ali. Daqui a pouco ele começa a escutar uma conversa entre 2 pessoas.
Só para você ter ideia, o tamanho do exército, o versículo 12 do capítulo 7 diz que os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhoto. Agora, esse ano nós tivemos aí 2 ou 3 ameaças dos gafanhotos. Você se lembra das nuvens, irmão? Você já viu quando o gafanhoto ele cai na terra? Você não vê a terra, você não vê a árvore, é só gafanhoto. Então ele está dizendo que a imagem aqui era tanta gente na terra, o exército inimigo era tão grande, que é como se fosse gafanhoto. E Gideão está com 300. Mas já tinha visto anjo, já tinha pedido 2 sinais, mas ainda não estava pronto. A fé ainda não estava naquele ponto, né? Então, chegou, versículo 13, o Gideão, e aí ele chegou e começou a escutar alguma coisa e viu 2 caras conversando, lá numa tenda lá. Ali no acampamento dos midianitas. E ele viu certo homem que estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: eu tive um sonho. E ele começa a ouvir, o Gideão começa a ouvir a conversa dos 2. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas. Imagina um pãozão gigante, né, irmão? Como se fosse uma roda enorme. Vinha rolando. E deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu. E se virou de cima para baixo. E ficou assim estendida. O cara teve um sonho. E Gideão está só... O que veio esse sonho? O que é esse sonho? Aí o outro cara interpreta o sonho. Respondeu o outro: não é isto o que tu viste, outra coisa senão a espada de Gideão, o filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou nós, os midianitas, e todo este arraial. E aí o Gideão, diz a Bíblia, que ele adorou. Romualdo, agora o homem está com fé. Eita, homem de fé, rapaz, esse Gideão. Homem cheio de fé. Não, irmão. Esse homem chega muito pequenininho. Isso me faz lembrar, sabe quem? Isso me faz lembrar, e Deus me perdoe se eu estou enganado. Se eu estou errado no meu raciocínio, na minha avaliação, no meu julgamento. Eu me lembro de Tomé, irmão. Se alguém me perguntasse para Tomé e dissesse assim: Tomé, Jesus ressuscitou? Ressuscitou, absoluta certeza. Por quê? Porque eu vi. Bom, aí não é vantagem, cara, tu viu. Jesus disse para Tomé: Tomé, você está crendo agora porque você tocou em mim. Mas Jesus não o desprezou. Mas Jesus alertou a todas as pessoas que nós deveríamos ter fé, como aqueles que creram que Jesus ressuscitou, mas não precisaram ver. Gideão, irmão, teve que ver o anjo, teve que pedir um sinal, teve que pedir um segundo sinal. Deus é assim. Ele nos encoraja. O último canto, agora, o Deus do impossível, se for reparar depois lá, diz que ele nos encoraja. O que Gideão foi, irmão? Gideão foi encorajado. Deus teve paciência com Gideão, preparou o coração dele. E quando ele estava preparado, Gideão foi à frente, com a certeza de que Deus iria lhe dar a vitória. O que nós tiramos como conclusão dessa mensagem, desse texto, é que muitas vezes, presta atenção, muitas vezes nós seremos escalados por Deus. Esqueçam muitas vezes, algumas vezes na nossa vida, irmão, porque acredito que, via de regra, as nossas lutas, nós lutamos com aquilo que temos, com a nossa força, Deus nos ajudando, mas algumas vezes nós lutamos sem condição nenhuma, nos faltando tudo, quem sabe até a motivação, quem sabe até a disposição, como que se arrastando. Deus tira todas as nossas forças para que a gente não se glorie, para que o nome dele seja glorificado, o nome dele seja reconhecido, o nome dele seja exaltado, para que a gente aprenda a lição de que não é o que somos, ou o que temos, ou o que podemos, mas é o que ele tem, o que ele faz, quem ele é e o que ele pode fazer.
Por sua misericórdia, Ele nos fará ver claramente, como Ele fez a Gideão, que Ele é conosco. Deus é Pai, amado. Deus pode nos permitir até em algum momento a gente se desesperar, a gente, sabe, ficar meio perdido. Mas Deus vai ministrando ao nosso coração e Deus vai nos revelando, Deus vai nos mostrando que Ele é conosco, que naquele momento nós precisamos exclusivamente dEle. Nós não podemos contar com mais nada, só com Ele. Deus nos dará as evidências disso, de que Ele é conosco, e isso nos dará encorajamento. Deus vai nos encorajar para que a gente possa avançar e não desistir. E quando tudo isso passar, uma coisa é certa: nós não nos gloriaremos. O nome dele mais uma vez será glorificado. Então, quanto mais em nossa vida nós vivermos essas situações de desigualdade de forças, de condições, diante dos desafios, mais o nome dele será glorificado e menos nós olharemos para nós. Quanto mais nós ganhamos na nossa força, nas nossas condições, no nosso conhecimento, na nossa bagagem, na nossa experiência, mais nós olharemos para nós e mais satisfeitos ficaremos conosco. Mas quanto mais fraco nós entrarmos nas lutas e mais vitória o Senhor nos der, mais nós olharemos para Ele. Fique de pé em nome de Jesus, amado. Eu tenho certeza absoluta que Gideão, ele viveu um grande drama, até ver tudo, sabe, se concretizar, pelo menos até o momento em que ele ouve aquela interpretação daquele sonho. Sabe como é que eu vejo esse sonho, irmãos? Aquele rapaz interpretando o sonho, é como se Deus lá do arraial dos inimigos dissesse assim: Gideão, aí ó, eu estou entregando eles nas tuas mãos, eles já sabem. Mas até ali, esse homem deve ter passado momentos difíceis. Quem não se assusta diante de situações, especialmente quando a gente vê que a gente não tem saída, a gente tem que encarar, mas vai contar com o quê? Se me falta tudo, vou contar com Ele. Nosso Deus e Pai, a Tua palavra, Senhor, foi ministrada ao nosso coração. Semente bendita, semente santa, alimento para nossa alma, que nos motiva, que nos incentiva, que nos estimula, em meio à ausência de forças, de possibilidades, de condições. Tu és Deus, e és poderoso, e és sábio, e queres nos ensinar que devemos sempre confiar em Ti, não importa qual seja o nosso tamanho. Mesmo que o Senhor nos dê condições, mesmo que estejamos a uma certa altura, Pai amado, que em nosso coração sempre possa residir a confiança tão somente em Ti. Não permita, Senhor, nós medirmos o nosso exército, como um dia fez Davi, que quis medir o exército. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor abra os nossos olhos e que quando nós olharmos para nós mesmos, nós não venhamos a encontrar nada, nenhuma condição, nenhuma possibilidade. Mas não desmaiarmos por isto, ao contrário, olharmos para Ti, que és o Deus dos impossíveis. Deus eterno, planta esta palavra nos corações, eu te peço, e vem de encontro a cada vida, de encontro a cada necessidade, Senhor. Te louvo, ó Deus, porque com o passar dos anos, o Senhor cada vez mais e mais nos ensina a reconhecermos que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso socorro, bem presente na hora da angústia.
Que quando nos apresentamos fracos, aí que somos fortes, porque a tua graça nos basta. Que o teu Espírito Santo ministre ainda, depois de sairmos daqui, Pai, esta palavra ao coração de cada filho teu, de cada filha tua. É a nossa oração que te fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém? E glórias a Deus. Meu amado, Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Vá com essa palavra no teu coração. Deus te abençoe essa semana. Amém? Deus te dê vitória. Vá na paz do Senhor.